Pronto, Bruno. Eu realmente não vejo ninguém, isso é normal, né? É esse desespero mesmo, tá bom? Qualquer coisa eu volto. Ah, legal. Tá? Valeu. Ah, legal. Pode começar, então? Pode sim. Vou começar, tá bom? Tudo bem, pode começar. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Freitas dos Santos e junto com meu colega Fabrício Madureira, nós elaboramos o trabalho intitulado Efeitos de Estratégias Pedagógicas com e sem música no comportamento motor e humor de bebês nadadores. Então, a modalidade natação, ela vem sendo, nas últimas décadas, uma robusta e segura opção de escolha pelos pais para aumentar o envolvimento dos bebês com a prática de atividade física. E atualmente também se observa uma crescente no surgimento de proposições metodológicas para a estimulação dos pequeninos na água. E um dos recursos pedagógicos, né, que vem sido inserido dentro dos planejamentos de aula é a utilização de músicas, com o objetivo dos mais variados, entre eles o estímulo para a execução das habilidades natatórias, a interação social, o relaxamento, a diversão, enfim. Então, ainda, infelizmente, são escassas investigações que se aprofundem na temática, em especial a utilização das músicas nas aulas de natação, e no impacto dessas músicas em ações motoras e humor dos bebês. Então, desta forma, ações que estejam focadas em contribuir com mais luz a esse problema parecem ser importantes na diminuição do hiato entre a percepção e a evidência. Com isso, o objetivo do trabalho, então, foi avaliar e comparar o comportamento motor e o estado de humor de bebês praticantes de natação frente a duas estratégias pedagógicas distintas de estímulo com e sem música. Então, para isso, participaram do estudo 16 bebês, com média de idade de 21 meses, sendo todos praticantes de natação há, no mínimo, 2 meses, e os bebês foram filmados em duas condições, na condição com música e na condição sem música. Na condição com música, foi cantarolada a música pelo instrutor, pelo professor, e na condição sem música, as mesmas habilidades que eram realizadas dentro da utilização da música foi feita em forma de repetição. Então, o instrutor, o professor, ele ia reproduzindo e as repetições, elas tinham o mesmo tempo comparado com a utilização da música. Então, as habilidades envolvendo as habilidades que foram utilizadas dentro da música foram a pernada em posição dorsal, o equilíbrio vertical, o equilíbrio látero-lateral, os deslizes laterais. Então, os critérios utilizados para analisar essas filmagens, né, os bebês foram filmados em ambas as condições, e os critérios utilizados foram a movimentação de braços, voluntários e involuntários, a frequência de pernadas, voluntárias e involuntárias também, o equilíbrio vertical e látero-lateral, que era com relação à execução, o fato do tutor executar ou não os equilíbrios, os deslocamentos realizando deslizes laterais e as expressões faciais, que indicassem emoções com base na utilização e a não utilização da música, que foi alegria, insegurança, tristeza, irritação ou até uma expressão mais neutra. Para a estatística, após a confirmação da normalidade dos dados, optou-se pelo teste T para medidas repetidas. Então, aqui nos resultados, nós podemos observar a tabela referente entre as condições, a comparação entre as duas estratégias, com e sem utilização de música, para frequência de pernada e movimentação de braços de forma voluntária e involuntária. Nós podemos observar que não houve diferença significativa entre as condições com música e sem música, tanto para as braçadas e pernadas de forma voluntária e involuntária.
Aqui na segunda tabela, com relação à execução do equilíbrio lateral, látero, lateral e vertical, também podemos observar que não houve diferença. E aqui nessa terceira tabela, que mostra o desvio padrão e o valor de significância, que apresenta a comparação entre as estratégias das expressões faciais, das expressões corporais, de alegria, insegurança, tristeza, irritação e neutra, também podemos observar que não houve diferença significativa. Observando aqui, nesse primeiro gráfico, os dados de forma individual, esse primeiro gráfico ele apresenta as condições, ambas as condições, de forma voluntária e involuntária, para abraçada e pernada, e observando especificamente os movimentos voluntários, nós podemos ver que 7 dos bebês realizaram pernadas voluntárias para ambas as condições. E aqui, com relação ao equilíbrio, a execução do equilíbrio, apenas 2 dos tutores realizaram todos os equilíbrios em todas as condições. Então, para discussão, os dados nos permitem identificar que não foram encontradas diferenças significativas entre as condições. Entretanto, observando os resultados de forma individual, é possível identificar que 43,7% da amostra realizaram pernadas involuntárias em ambas as condições, enquanto que nos dados referentes às movimentações voluntárias de braço, 43,7% dos bebês realizaram na condição sem música e 31,2% na condição com música. Para os dados referentes ao equilíbrio, dos 16 bebês, apenas 2 deles realizaram os estímulos em ambas as condições. E, por fim, nos resultados relacionados às expressões corporais, 11 dos bebês apresentavam expressões de alegria na condição com música e 11 dos bebês na condição sem música, corroborando, então, com o estudo de Palazzi e colaboradores 2021. Concluindo, então, que além de não serem encontradas diferenças entre as condições, a utilização da música parece não influenciar nas habilidades natatórias e emoções do grupo investigado. Estudos futuros com um maior número de bebês devem ser incentivados. Obrigada. Obrigado, Bruna. Parabéns pelo trabalho. É muito legal a gente ver como a área de estudo é tão rica, né, que tantas coisas podem ser estudadas com diferentes áreas, porque às vezes a gente fica tão voltado para o nosso dia a dia. Sim, exatamente. Todo esse universo. Obrigado, Bruna. Obrigada a vocês e parabéns pela organização do evento. Obrigado, valeu.